Está todo mundo falando sobre a escolha do novo Papa, o Papa Leão XIV, e relacionando os últimos acontecimentos com as profecias bíblicas, desde o falecimento do Papa Francisco até agora, na escolha do novo Papa, muita gente postando vídeo relacionando. Mas eu quero colocar aqui para vocês alguns detalhes minuciosos da profecia bíblica que se cumprem exatamente com a história do papado e dizer que a supremacia papal ela recebeu uma ferida mortal. Isso já aconteceu, foi profetizado no Apocalipse, já aconteceu, só que tem algumas coisas para acontecer ainda. E nós vamos explicar aqui para vocês. Um Papa americano foi escolhido. O primeiro Papa que nasceu em um país de maioria protestante. E isso nos leva a pensar em algumas coisas. Então assim, pegue a sua Bíblia ou então anote os textos que você vai ver aqui, porque esse texto aqui é um pontapé inicial para que você comece a iniciar as suas pesquisas. Eu não vou conseguir falar de tudo, porque esse assunto renderia um vídeo de 2 horas, mas eu vou enxugar, vou condensar para você aqui, vou resumir para que você possa, a partir deste vídeo, iniciar a sua pesquisa bíblica. Se você não concorda com o que vai ser dito aqui, mesmo assim é bom que você assista para que você tenha base até mesmo para criticar o que for falado aqui. Mas é importante que você assista esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Você já ouviu falar sobre a profecia de Daniel 7:25? Ela diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Essa é uma das mais impactantes profecias da Bíblia e hoje nós vamos falar sobre esse poder que ao longo da história cumpriu exatamente essas características. O papado, e calma, eu não estou falando que é um papa específico, mas eu vou falar de um sistema que se desenvolveu ao longo dos séculos e que se encaixa com perfeição nessa descrição profética. E veja, essa profecia ela não só fala do tempo de duração da profecia papal, eu já vou explicar para você sobre esse tempo, mas ela também fala sobre 4 ações. Essas 4 ações que foram colocadas aqui, que o papado fez, elas se cumpriram exatamente na história. Então vamos lá, vamos começar com esse tempo profético. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo é um período que aparece várias vezes na Bíblia e cada tempo representa 1 ano profético. Então, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo somam 3 anos e meio, ou 1260 dias proféticos. Traduzindo isso, temos 1260 anos literais. Um dia em profecia significa 1 ano. O período exato da supremacia papal, que foi de 538 até 1798, quando o Papa foi preso por ordem do general Berthier sob o comando de Napoleão Bonaparte. Então a supremacia papal iniciou em 538 e durou até 1798, porque em 1798 o Papa perdeu o seu domínio quando Napoleão Bonaparte mandou prendê-lo. Tá? Papa Pio VI. Durante esses 1260 anos, a profecia diz que esse poder mudaria os tempos e a lei. E isso também se cumpriu. Os tempos que fala aqui, que mudará os tempos e a lei, está falando justamente do calendário. O calendário que nós usamos hoje, se você reparar bem, ele é o resultado de várias modificações humanas. Outubro, por exemplo, que deveria ser o 8º mês, porque outubro vem da palavra 8, virou o 10º mês. Setembro, que vem da palavra 7, que sugeriria ser o 7º mês, é o 9º. E por aí vai. Isso mostra como houveram manipulações no calendário. Júlio César, por exemplo, colocou o próprio nome em um mês, no mês de julho. Depois veio Augusto e fez o mesmo com o mês de agosto. E os nomes dos dias da semana foram herdados de deuses pagãos, Sunday, que é o dia do sol, Monday, que é o dia da lua, e assim por diante. Mas mais grave que isso,
foi a tentativa de mudar a lei de Deus. O catecismo romano alterou os 10 mandamentos. Ele retirou o segundo mandamento, que proíbe adorar imagens, e dividiu o 10º em 2 para manter o número 10. E além disso, trocou o sábado, o 7º dia, pelo domingo. Algo que Deus nunca autorizou. Então você vê aqui, mudou os tempos, o calendário, e também mudou a lei, os 10 mandamentos. Então Deus nunca autorizou a mudança dos 10 mandamentos. Esse poder mexeu tanto com os tempos, quanto com a lei, exatamente como Daniel profetizou. E como se não bastasse, a perseguição dos cristãos foi algo brutal. Milhares de pessoas foram mortas pela Inquisição simplesmente por manterem a fé e não quererem seguir os dogmas da Igreja Católica. E essa profecia não termina por aí. Em Apocalipse, esse mesmo período de 1260 dias, ele aparece novamente em Apocalipse 12:6 e em Apocalipse 13:5. E o texto acrescenta que esse poder sofreria uma ferida mortal. E de fato, como eu havia dito, 1798, quando o Papa foi preso, o poder político e religioso do papado sofreu um golpe mortal. A ferida foi profunda e a supremacia papal, até então incontestável, perdeu espaço no cenário mundial. Mas Apocalipse também diz que essa ferida mortal seria curada. E essa é a parte mais séria. O que vemos hoje é o ressurgimento da influência papal, especialmente por meio de um papa extremamente carismático. Esse papa também, ele tem a mesma vertente que o Papa Francisco, isso você pode fazer a sua pesquisa aí, com esse forte apelo internacional. Embora não tenhamos certeza de que exatamente estamos vendo a cura dessa ferida mortal, sabemos que quando ela se completar, um novo círculo profético será ativado. Uma nova perseguição ao povo de Deus, dessa vez numa escala global. A Bíblia é clara, os que adoram a besta e aceitarem a sua marca não terão parte no reino dos céus. Mas presta atenção aqui, viu? Porque esse poder, que Apocalipse chama de besta do mar, ele não estará sozinho. Outra besta se levanta da terra, uma potência que dá autoridade à primeira besta e realiza sinais para enganar as nações. Essa besta da terra é diferente. Ela parece um cordeiro, mas fala como dragão. Muitos estudiosos reconhecem que esse poder é os Estados Unidos da América. Um país que nasceu com princípios protestantes, liberdade religiosa e separação entre igreja e Estado, ou seja, fala como cordeiro, mas que profeticamente começará a falar como um dragão. Ou seja, irá impor leis religiosas e dar suporte à restauração da autoridade da besta do mar, ou seja, do papado. Isso nos remete à marca da besta, um sinal de obediência ao sistema que contraria os mandamentos de Deus. O conflito final será entre aqueles que obedecem a Deus e guarda os seus mandamentos, como está lá em Apocalipse 14:12 e também 12:17, né? E esse conflito será sobre essas pessoas que guardam os mandamentos e aqueles que seguem as ordens da besta. Não se trata de teoria da conspiração, mas de um chamado à vigilância. Estamos vivendo tempos proféticos. Agora é hora de estudar e se firmar na palavra, porque quando essa ferida for curada, a prova de fé virá para todos. A profecia não falha. A única pergunta é: de que lado você vai estar? Papa Leão XIV agora é o novo Papa. Ele tem 69 anos de idade, ou seja, ele tem ainda muito pela frente aí para ficar no poder. É um Papa americano, o primeiro Papa que vem de um país de maioria protestante. Então, o que podemos esperar? O que você acha? O que você pensa? Deixa aqui nos comentários
E não se esqueça, anote os textos que foram citados aqui, estude na sua Bíblia, porque, queridos, é uma profecia que se cumpre com exatidão. Essa profecia se cumpriu com exatidão. Você pode ver aqui na Bíblia, Daniel 7:25, estude também Apocalipse 12, estude Apocalipse 17, estude Apocalipse... Aliás, estude todo o Apocalipse. Estude o Apocalipse tentando encontrar na história o cumprimento das profecias. Tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho. Deixar o like faz com que esse vídeo seja compartilhado pelo próprio YouTube com mais pessoas. E ativar o sininho faz com que você seja notificado sempre que surgir um novo vídeo por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.